Fala, moçada! Tudo bem? Tô aqui começando a nossa live, O Poder do Autoconhecimento, e eu vou dar uma enrolada aqui para as pessoas entrarem, tá bom? É... Queria primeiro agradecer por vocês estarem aqui com a gente e dizer que eu tô muito feliz por essa oportunidade, tá? De falar sobre autoconhecimento. Eu sei que é um assunto um pouco pesado para algumas pessoas, mas faz toda a diferença na nossa vida. Pode apostar que sim. Eu tô com o computador aqui do lado, então se eu ficar olhando para cá é para ver se tá chegando mensagem, tá? E é isso aí. Gostaria de agradecer também a Mônica, porque ela aceitou esse bate-papo aí. E dizer que ela é uma pessoa muito importante no meu autoconhecimento, muitas reflexões, muitos insights, e por isso eu convidei ela, tá bom? Eu vou chamar ela aqui pra gente começar esse bate-papo bem legal. Se consigo, né? Convidou? Aê, Bia, obrigada pela força de sempre também. Mônica, Cheguei. aê, Boa tudo noite. bem? Tudo bem? Que alegria que a gente pode estar aqui hoje para conversar sobre aquelas conversas que a gente sempre tem. Em algum lugar a gente sempre está falando dessas coisas, né? Exatamente. Então que bom que a gente hoje pode fazer uma discussão com mais pessoas, né? Então queria convidar as pessoas que estão aí participando da live para, se quiserem mandar perguntas, fazer algum comentário, pode aproveitar agora. Opa, Ah, né? legal. Então, Gente, eu marcar a vou falar presença da Ana Luísa, da Viviane. da Lídia, da Letícia, Otávio também que acabou de entrar. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Olha a Deixa eu falar Teca uma aí, que coisa pra delícia. vocês. Beijo, Teca, saudade de tudo. É, eu tô assumindo hoje a minha vulnerabilidade, que era gravar ao vivo ou gravar qualquer vídeo. Então, espero que dê tudo certo e a gente consiga seguir aí até o final, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar no chat, eu tô com o chat ligado aqui, tá bom? E eu vou ficar olhando de vez em quando, tá bom? Perfeito, perfeito. Combinado? Então, combinadíssimo. Vamos esperar aí mais um pouquinho. Olha quanta tietagem explícita, né? Olha aí, ó, Ana Luísa, beijo, minha linda. É. A Ana Que Luísa e bom. a Olivia, né? Que agora ela anda junto. E é verdade, é verdade, é verdade. É a dupla agora. Agora é a dupla dinâmica. Exatamente. A Fabiana, seja bem-vinda. Oi, Fabi! Quanto tempo, hein? Ó, tô nervosa, hein? Estamos. Gigele! Tudo bem, Gigele? Bem-vinda, Gi. Bonitinhas. Eita. Que silêncio, que silêncio. Esperar mais um minutinho? Sim.
Tan, 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 tan. Eu fiz uma gambiarra aqui no celular, gente. Ei, Tati! A Bia chegando, a Tatiana. Boa noite, Tatiana. Eu fiz uma gambiarra aqui no celular, gente. Ei, Tati! Ó, eu pus aqui para deixar salvo. Depois eu vejo se eu consigo disponibilizar no feed. É isso que vocês querem? É isso, Bia? Ajuda aí, que a tecnologia aqui não é boa não, viu? Tem algumas deficiências aqui no lugar. Faz parte do processo de autoconhecimento. Obrigada, Tati. Obrigada. Contrata a Bia. Tá contratada. Se ela não tiver precisando do dinheiro, tá contratada. É, isso aí, de fato. A Bia vai ser contratada como investimento para o futuro. Ela tem que investir na gente. Isso aí, Bia. Pensa que é um investimento de baixo risco, tá bom? Isso aí. Para família tem bônus. É, né? Isso é bom. Pelo menos, né? Tem que ter um peso aí, né? Ai. Acho que podemos começar, né, Renata? Eu acho. Já tô muito nervosa. Vamos lá. Então vamos. A gente começou a conversar sobre autoconhecimento faz um pouco tempo, né, madrinha? Ah, para quem não sabe, a Mônica é minha Uhum. madrinha, minha, Tá certo. minha mentora de autoconhecimento. Muito do que Uhum. eu consegui evoluir até hoje como pessoa passou por ela. Então a gente estava conversando sobre autoconhecimento e quanto que é importante a gente se conhecer. Então a gente pensou, vamos levar isso para mais pessoas. E é isso que a gente veio fazer hoje aqui nessa primeira live, tá? Só queria dizer que não é um processo fácil e não é rápido, é sempre um processo, em qualquer idade, em qualquer situação, você vai ter que se ver com esse autoconhecimento, né? Como que você vai levar para sua vida. Então a Mônica vai falar um pouquinho, vai começar aí para a gente com um conto que fala muito sobre isso, né? É isso? Exatamente. Eu queria dizer que é uma alegria que a gente pode estar aqui hoje a conversar sobre isso. A Renata é sempre minha parceira nas reflexões sobre autoconhecimento, né? A gente conversa bastante sobre isso. E isso me ajuda também a crescer e a refletir sobre várias coisas. Para a gente poder iniciar esse encontro, né? Então, eu escolhi um conto que é um conto dos irmãos Grimm, chama A Serpente Branca. Eu vou ler o conto ele não é muito extenso, mas ele vai ajudar a gente a nortear essa conversa e ver por onde é que a gente vai pensar essa questão do autoconhecimento. Em um passado distante, viveu um rei muito famoso por sua sabedoria. Não havia em todo o reino segredo que ele desconhecesse. Todos os dias, após o jantar, era seu hábito pedir ao criado de confiança que lhe trouxesse uma travessa tampada. Feito isso, o criado devia retirar-se da sala. Ninguém sabia o que havia na travessa, pois o rei só retirava a tampa quando estava sozinho. Um dia, ao recolher o recipiente, sem aguentar mais a curiosidade que o remói, o criado leva a travessa para seu quarto,
fecha a porta, levanta a tampa e descobre que há ali uma serpente branca. E já que chegou a esse ponto tão arriscado, pensa, não haver nenhum problema em prová-la. Assim, corta um pedacinho da serpente, coloca-o na boca, mastiga e engole. De repente, começa a ouvir vozes sussurrando pouco além da janela do quarto. São pardais falando sobre o que observaram em todo o reino na parte da manhã. O criado é, então, agraciado com a habilidade de entender a linguagem dos animais. Nesse mesmo dia, a rainha perde seu anel mais valioso e a suspeita recai sobre o criado de confiança, porque ele está autorizado a entrar em todos os aposentos do palácio. O rei o interpela e ameaça, dizendo que se não apresentar o ladrão até o dia seguinte, ele será executado. Naturalmente, o criado se declara inocente, mas em vão. É com o coração aflito que ele vai para o jardim, imaginando como se defenderá dessa falsa acusação. Ali, ele entreouve alguns patos conversando baixinho, enquanto alisavam as penas e descansam, ao lado do riacho. Eles falam sobre a refeição da manhã e uma pata comenta: alguma coisa está revirando meu estômago. Estava comendo muito rápido e acabei engolindo um anel caído sob a janela da rainha. O criado se dá conta de que ali está a ladra. Então agarra a pata e a leva para o cozinheiro, que, vendo a bela ave cevada que é, corta-lhe a cabeça e a prepara para o jantar. Quando então encontra o anel da rainha. Com a descoberta, o criado é inocentado. O rei se arrepende do erro cometido e quer se redimir de sua equivocada conclusão. Assim, oferece ao serviçal a opção de escolher a posição que deseja ocupar na corte. Mas o criado recusa a oferta e apenas pede um cavalo e um pouco de dinheiro. Ele deseja explorar o mundo sozinho durante algum tempo. O rei atende ao seu pedido e ele se põe a caminho. Depois de alguns dias, chega a um pequeno lago onde vê 3 peixes presos em uma touceira de juncos, agonizando por falta de água. Lastimam sua má sorte, mas as lamentações são ouvidas por nosso herói. Apiedando-se deles, ele os liberta e os devolve ao lago. Ao vê-lo retomar a estrada, eles gritam: vamos nos lembrar de você e recompensá-lo por nos ter salvo. Ele prossegue e em pouco tempo entreouve vozes baixas sob os cascos do cavalo. Detém-se para escutar e ouve o rei das formigas, queixando-se do cavalo insensível que pisa, impiedoso, em seu povo. O herói então desvia o cavalo e, ao afastar-se, escuta o rei das formigas, dizendo-lhes em voz alta: vamos nos lembrar de você. Uma boa ação merece retribuição. Continuando seu caminho, ele se defronta com um casal de corvos, empurrando os filhotes para fora do ninho, dizendo-lhes que devem aprender a cuidar de si mesmos. Mas os pequenos corvos ainda são fracos e incapazes, não conseguem voar e caem no chão, onde crocitam desesperados. Desmonta, sacrifica seu cavalo com a espada e o deixa para que os pequenos se alimentem dele. Com gratidão eles gritam: vamos nos lembrar de você. Uma boa ação merece retribuição. E então o criado precisa prosseguir com as próprias pernas. Depois de percorrer uma longa distância, ele chega a uma grande cidade, onde se depara com um burburinho e dezenas de pessoas nas ruas. Houve então o anúncio de que a filha do rei está à procura de um marido. Quem quiser conquistar sua mão deve passar por um teste rigoroso e, se falhar, perderá a vida. Ele fica sabendo que muitos jovens já fracassaram. No entanto, ao ver a princesa, encanta-se com sua beleza e, apesar do sério risco que corre, apresenta-se como pretendente. A difícil tarefa precisa ser cumprida. O rei o leva para o mar e joga um anel de ouro em meio às ondas. A tarefa consiste em recuperar o anel das águas agitadas. E mais, o pretendente será lançado de volta ao mar até recuperar o anel, de modo que ou encontra o anel ou morre afogado. Aguardando na praia,
perguntando-se o que lhe acontecerá. De repente, alguns peixes sobem à superfície e são reconhecidos, como aqueles que ele salvara. Um deles deposita um mexilhão a seus pés. Quando o abre, ele encontra o anel. Com grande alegria, nosso herói leva o anel ao rei e pede sua recompensa. A princesa é orgulhosa, porém, e não quer aceitar esse pretendente modesto, propondo uma segunda prova, mais difícil do que a primeira. Dessa vez, ela mesma a encaminha. No jardim, abre 10 sacos de milho miúdo e espalha as minúsculas sementes pelo gramado com as próprias mãos. Se o pretendente não recolher cada pequeno grão e devolver todo o milho miúdo aos sacos até de manhã, ele será executado. Mais uma vez, o rapaz se sente impotente e fica imaginando o que será dele. Desanimado, passa a noite toda no jardim, mas quando o dia amanhece, percebe que todos os sacos estão cheios, não restando um único grão no gramado. O rei das formigas viera com seus súditos durante a noite, recompensando assim o ato de bondade que ele tivera para com as formigas. Ao dirigir-se ao jardim pela manhã, a princesa constata que a tarefa está cumprida, mas seu orgulhoso coração resiste e ela impõe uma terceira tarefa. Se ele quiser se tornar seu marido, deve trazer-lhe uma árvore da maçã, uma maçã da árvore da vida. O pretendente não sabe onde encontrar essa árvore, mas parte a si mesmo e vai até onde suas forças lhe permitem. Atravessa 3 reinos e ao anoitecer de um belo dia chega a uma floresta e deita-se sob uma árvore para dormir. Nos ramos acima dele, de súbito, ouve sussurros e uma maçã dourada cai em suas mãos. 3 corvos o acompanham voando e pousam perto dele, dizendo-lhe que eram aqueles que ele salvara sacrificando seu cavalo. E que quando ouviram falar de sua busca por uma maçã da árvore da vida, atravessaram o mar até o fim do mundo, onde estava a árvore, e voltaram com a maçã. O pretendente leva a maçã dourada para a princesa, que agora não tem mais motivos para resistir. Eles cortam a maçã da vida em 2 metades e a comem juntos. Assim o coração da princesa se abre e ela se enche de amor por ele. E eles vivem felizes até uma idade avançada. Fim. Aê, muito bem. Com esse conto, né, a gente precisa começar a pensar que, de fato, há um caminho a ser percorrido na vida. Então, Jung, que era um médico suíço que viveu no final de 1800 até mais ou menos 1956, ele era médico psiquiatra e ele desenvolveu uma teoria que a gente chama da psicologia profunda. E o Jung, ele pensa o seguinte: a nossa vida é um caminho no qual nós viemos trilhar para nos tornarmos nós mesmos. Nós viemos ser um ser indivíduo, ou seja, um ser não cindido, um ser que é inteiro. E neste processo, né, então se a gente pensar que a vida é um caminho, e esse caminho é um processo de desenvolvimento pessoal, tudo que acontece nesse caminho está a favor de que eu me torne esse ser indivíduo, né? Indivíduo, do latim individuum, não cindido, inteiro. E é nesse caminho que a gente pensa, então, essa história dos irmãos Grimm que a gente acabou de ouvir, que é a Serpente Branca. Né? Então, ela vai trazendo para a gente um processo em que o criado precisa se descobrir e fazer escolhas de por onde ele vai caminhar ao longo da vida e da existência dele. Fala, Renata. Não, era isso que eu ia perguntar. Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Uhum. Então, vamos pegar algumas figuras que são bastante, eu acho que eloquentes no conto, né? Primeiro nós estamos a falar de um reino que tem um rei que é muito, muito sábio, né? Que tem ali a sabedoria, ele sabe tudo o que acontece no reino, porque ele é uma pessoa que é plena nesse sentido. E o criado é aquele que serve a esse rei, vai toda noite lá no quarto do rei levar a bandeja, entrega para o rei, depois volta para buscar a bandeja, mas ele nunca sabe o que tem lá dentro. E um dia, tomado de curiosidade, ele fala, mas eu quero saber o que é isso. Então, a gente está falando desse rei soberano, que é
o que governa um reino e que tem uma profunda sabedoria que vem da vivência e do conhecimento de tudo que está acontecendo ao seu redor. Esse criado é aquele que serve a esse rei. E ele é curioso. Curioso. Então, essa palavra é uma palavra importante para a gente. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente finge que não está acontecendo. Né? Que eu costumo dizer que assim, a gente deita e espera passar. A gente pensa alguma coisa, a gente tem vontade de fazer algumas coisas, a gente quer ir conhecer outras situações na vida, mas a gente fala assim, não, agora estou cansado, deixa depois eu vou, agora não é importante. E a gente vai deixando, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. E aí a gente vai amortecendo, de uma certa maneira, os nossos sentidos e essa curiosidade que é meio natural dentro da gente, porque a gente quer saber o que está acontecendo. Que é o da nossa essência. E quando ele vence, isso, que é essa busca de que a gente se torne a gente mesmo. Uhum. Então a gente naturalmente vai ser impelido, empurrado para esse lugar de busca, vamos dizer assim. Aí ele vai, tá, que ele levou para o quarto dele, ele já viu o que é, ele falou, bom, então agora já que eu cheguei até aqui, então eu também vou experimentar. Então pode experimentar aquela serpente, aquele animal que está ali. Ele come um pedaço de fato, e aí ele começa a ouvir coisas. E aí ele se surpreende porque ele agora tem o dom de ouvir a voz dos animais, né? Ou melhor, de ouvir e entender, né? Então ele começa a entrar em contato com aquilo que existe de mais primordial dentro dele, que são os instintos. Porque essa parte mais animalesca que a gente vai encontrando, especialmente nos contos de fada, entra como muitas vezes, como aquele auxílio que a gente precisa para contrabalancear a nossa racionalidade, né? Quando a gente pega esse conto e olha do ponto de vista racional, a gente fala assim, que absurdo, né? Que coisa boba, né? Comer um pedaço de serpente branca, depois ficar ouvindo o bicho falar e não sei o quê. Mas está falando dessa predisposição que a gente vai ouvindo as nossas partes mais primordiais, representadas ali pela figura dos animais que estão ali por fora. O que complica bastante as coisas é que some o anel da rainha. Né? E aí, quem que é acusado? O criado, exatamente porque ele tinha acesso a todos os aposentos. Ou seja, ele vai ser injustiçado, vamos dizer assim. Bom, eu tenho um acesso, eu tenho uma capacidade, mas eu estou sendo acusado de alguma coisa que eu não fiz. E diante disso, ele já fala assim, bom, agora eu vou morrer, porque ninguém está acreditando em mim. E aí, essa dimensão instintiva, primordial, vem em socorro dele, e ele então consegue escutar os patos conversando e descobre qual foi a pata que comeu o anel. E com isso ele consegue se resgatar. E aqui acho que tem um ponto que é bastante importante, porque ele tem a opção de ficar no reino, num cargo bastante poderoso ali, vamos dizer assim, num alto cargo de governo do rei, mas ele escolhe ir para o mundo. Então ele escolhe sair da zona de conforto dele. E vai se arriscar. Então ele perde um pouco de dinheiro e um cavalo. E vai para o mundo, vai ver o mundo, porque ele quer conhecer o mundo, porque ele é curioso. Então a curiosidade tem um papel bastante importante aí nessa história. E ele vai para o mundo, e à medida que ele vai caminhando, ele encontra lá os peixes dentro da água, presos nos ramos de junco. Ele vai e solta os peixes. E os peixes dizem, olha, muito obrigado, né? Você fez uma boa ação e isso não vai ficar sem recompensa. O mesmo acontece com as formigas, o mesmo acontece com os corvos. E com os corvos, eu acho que tem uma coisa que é bastante importante, quer dizer assim, ele sacrifica o animal. Ou seja, ele sacrifica uma parte dele e prossegue o caminho a pé. Então, aquilo que a princípio seria o meio de transporte dele, que facilitaria a viagem dele, ele abre mão, em detrimento da sobrevivência daqueles animais que ele encontrou pelo caminho e que provavelmente levaria à morte aqueles bichinhos, né? Os corvos ali. Ele chega no reino, né, na cidade lá e descobre que tem a princesa está procurando um marido, né?
E essa procura é uma procura que a gente vai fazer ao longo da nossa vida e da nossa existência. Então, os contos trazem para a gente essas figuras, as figuras reais, como os casais primordiais de onde a vida surge. Ou seja, do ponto de vista psíquico, né, encontrar a princesa é encontrar o meu par complementar que ajuda que eu me desenvolva e me realize como pessoa. É a planificação interna, vamos dizer assim. Isso, né? Então, se a gente pensar na figura feminina, vai encontrar o príncipe, né? Como os outros contos que a gente conhece, e o masculino vai encontrar a pessoa, a figura feminina como a princesa, que é o caso desse conto que a gente vai ter aqui. Mas lembrando sempre que nós estamos a falar de aspectos da nossa própria psique. Né? Então, nós estamos falando de aspectos internos nossos, não necessariamente é algo externo a nós, nesse sentido. Aí, a hora que ele olha para a princesa, ele se encanta por ela. E aí ele fala, bom, me encantei, vale a pena brigar. Então, ele entra na briga para poder conquistar o coração da princesa. E ele tem que cumprir as tarefas, né? E aí, a primeira tarefa é bastante doida, né? Pensa em vocês, o que é jogar um anel no mar e falar, agora pula lá e vai buscar. Né? Por si só já é uma insanidade, já a coisa, né? E ainda pensar que você vai voltar sem o anel e você vai ser jogado de novo no mar até que você encontre o anel, né? Ou seja, uma preciosidade, né? Ele vai receber então o auxílio dos peixes. Então, se a gente voltar, por exemplo, nos animais que ele salva anteriormente, então os peixes na água, a formiga na terra e os corvos no céu. Então, tem um pássaro, né? Então, vamos dizer assim, os 3 reinos estão aí contemplados, ou seja, vários aspectos da nossa vida estão ali colocados através dessas figuras que aparecem no conto. Então, o resgate vai ter que se dar também pela água, pela terra e pelo ar, né? Porque são as figuras que aparecem. Então, aqueles peixes que ele salvou, vêm e trazem o mexilhão para ele. Aí ele todo feliz vai lá, ops, ó, conseguiu o anel. Aí a princesa fala, não quero casar com você, né? Eu quero, você é feio, vamos dizer assim. Você é feio, você não quer, você é pobre, eu não quero. Ela dá uma segunda tarefa. E a segunda tarefa é exatamente assim, pense vocês que são 10 sacos de milho esparramados no jardim, para você juntar, grão a grão, né? E aí ele já sentou lá na grama e falou assim, bom, morri aqui mesmo, né? Porque não vai ter jeito, como que eu vou conseguir isso daqui? E aí o rei das formigas vem em seu socorro e juntam os grãos de milho e ele então consegue cumprir a tarefa, né? E vem aí a terceira tarefa, porque a princesa ainda não está ali contente com a situação, então ela pede a maçã da árvore da vida, né? E aí ele sai assim meio sem rumo, tal, e vai andando, procurando, até que ele recebe a ajuda dos corvos que ele tinha salvo. Né? E aí ele traz, e aí a princesa se vê na situação de que, bom, agora eu não tenho mais nada para pedir, né? Ele vai partir a maçã e eles vão comer juntos, né? Porque existe um pacto ali que vai sendo feito, e aí a hora que ela se aproxima de verdade, então ela pode recebê-lo de verdade, porque o coração se abre, então aí tem um casamento efetivo, né? E isso é potência dentro de nós, né? Então é de fato, quando a gente encontra o nosso objetivo, existe de fato um encantamento, um enamoramento. E a gente não faz nada na vida se a gente não estiver enamorado, se a gente não estiver encantado. Porque por qualquer coisa que a gente for fazer, né? Qualquer projeto de vida tem que dar estrelinha nos olhos, porque senão a gente não vai nem na esquina, a gente não vai nem poder caminhar nesse sentido. Então, tudo isso vai falando, né, dessa busca pela princesa, ou seja, a busca de um ideal elevado, de um sentido maior para a existência, que é o que vai me motivar, que vai fazer com que eu vá até os confins da Terra buscar o que eu estou procurando, né? Então, o conto trabalha nesse sentido de que a gente reconheça a potência que a gente carrega dentro da gente, né? E que, à medida que a gente vai reconhecendo as potências que a gente tem, ou seja, que a gente vai encontrando pelo caminho o peixe, a formiga e os corvos, eu vou reconhecendo partes minhas que depois vão me ser úteis
para continuar na jornada, para que eu possa receber os auxílios necessários para continuar o meu processo de me tornar eu mesma. Não sei se me faço entender, né? Se tem mais alguma coisa aí. E aí, gente, vocês têm dúvida aí? Querem perguntar alguma coisa? A Lívia, Ana, é, fala. falando do medo, né? Então, Uhum. na verdade, assim, quando a gente nasce, a gente não tem medo de nada. Até com 2 aninhos, a gente tá começando a aprender a andar e tá indo e tá indo. E aí a mãe, o pai, o tio, o avô, não, não, vai machucar, vai machucar. E aí começam os medos, né? Então a gente nasce sem nada, sem folha branca, né? Uma folha branca, e aí, com o passar do tempo que a gente vai crescendo, que vai, né, nas nossas primeiras relações com a nossa família, e aí a gente vai tomando aquilo pra gente. Mas não é que eles são ruins, que eles fazem isso por mal, é porque eles amam a gente demais e eles não querem que a gente sofra, na verdade, né? Só que aí a gente pega. É, e aí, medo é uma emoção primordial. E medo tem a função de preservação, né? Então, é claro que depois de cair tantas vezes e de bater outras tantas a cabeça e de todo mundo se espantar, eu vou começar a entender que aquilo deve ser alguma coisa complicada, né? Porque deve ser perigoso, né? Afinal de contas. E porque também dói. E porque também dói, né? Dependendo do tombo, a gente vai se dar conta dessas coisas, né? Mas os medos, eles entram eles têm um limiar, vamos dizer assim, né? Eu preciso ter um quantum de medo, porque isto me preserva, mas ao mesmo tempo me instiga a superar, né? Então eu tenho que ter um limiar, eu tenho uma dose, vamos dizer assim, que que me provoca a dizer assim, não, eu posso mais do que isso. E se eu der mais um passo? E se eu der mais um passo? Né? Então, é sempre encontrar esse limite, né? Porque, de fato, a gente herda muitos medos, né? Há pessoas que são extremamente medrosas diante da vida, e quando a gente pega a história dessas pessoas, a gente começa a ver que elas herdaram das suas figuras parentais, muito mais propriamente, assim, às vezes até da mãe, que é o que está mais presente, todos os medos, né? Então, ai, não, não pode sair na rua, não pode brincar na rua. Se você não come, você vai morrer, se você não sei o quê. E aí você vai criando ali um monstro gigantesco que você vai colocando uma pessoa acuada diante da vida. Hoje, a gente se depara com uma complicação bastante grande, que nós encontramos muita gente com muito medo de crescer, né? Então, a gente vai vendo quadros ansiosos se instalando, porque as pessoas estão com medo de crescer. Então, não tem a curiosidade acaba sendo menor do que o medo que eu sinto. Então, eu não posso ir para diante. Porque o rapaz aí, o criado, se ele tivesse sido tomado pelo medo, ele não se arriscaria a ir buscar o anel, né? Então, pensem que a princesa é uma conquista de grande valor, que exige dele uma dedicação integral. Você tem que largar tudo e se lançar no mar para buscar o anel. Você tem que largar tudo e ir no jardim juntar o milho. Você tem que largar tudo e sair no mundo para ir buscar a árvore da vida, né? Então, essa curiosidade é que vai balancear, vamos dizer assim, esse medo. Mas por quê? Porque também anterior a isso, eu vivia num lugar onde tinha um rei que era sábio e que era um bom rei. Então, ele me deu condições de querer ousar outras coisas, de querer conhecer o mundo, né? Então ele me estruturou, vamos dizer assim, ele me estruturou egoicamente para que eu pudesse arriscar a sair pelo mundo e reconhecer as coisas, né? Então tem generosidade, né? Porque ele é generoso, ele tem sensibilidade para perceber ali os bichinhos em sofrimento, né? Então ele vai se desenvolvendo e se transformando para poder seguir na vida. Então, o poder do autoconhecimento está exatamente aí, porque ele nos humaniza, né? Ele nos possibilita que a gente encontre as pessoas e que a gente entenda o que é que as pessoas estão nos dizendo. O que é que a vida está nos dizendo através das pessoas, né?
É engraçado, porque às vezes a gente fica pensando assim, a Paloma, pois, o medo do que o outro vai pensar. E aí muita gente paralisa, né? O outro vai pensar de mim, e aí eu vou ficar quieta aqui, então, e não vou desfrutar nada, então eu vou ficar na minha zona de conforto. E aí que tá o problema. Quando você não enfrenta, você não passa esse limite do medo, que você não enfrenta, porque você vai ter que enfrentar ele de alguma maneira, porque as situações vão ficar vindo na sua vida o tempo inteiro até você enfrentar ele. No meu ponto de vista, tá? Então, você vai Então, enfrentando as coisas para você Renata, aprender. pensa nas pessoas que você atende na reabilitação. Sim. Qual que é o grande entrave? Então conta aí para nós, vai lá. Então, às vezes eu falo assim para eles, o que que mudou na sua vida depois do acidente, depois do câncer, depois de qualquer coisa, do AVC? Eles falam assim, ó, eu deveria ter vivido melhor minha vida. Não espere que alguma coisa de ruim aconteça para você poder viajar mais, estar com a sua família, aproveitar os momentos que assim, a gente julga tão pequenos e são tão importantes. Porque hoje eles falam, eu dou muito mais valor na minha vida hoje do que eu dava anteriormente. Então, é um aprendizado. O medo deles de não fazer nada não adiantou, porque eles só ficaram ali. Sim. E aí, em um momento de consciência, eles não fizeram nada. Não fizeram nada, tiveram o acidente, o AVC, enfim, qualquer coisa do gênero. E aí eles tiveram que parar para olhar para dentro deles. Então, opa, Esse, esse aspecto ele é muito importante, porque é interessante a gente pensar que a psique sinaliza algumas coisas, né? Então, quando a gente vai fazendo, na minha prática clínica, por exemplo, e na minha vida, né, eu tenho percebido que, assim, tem momentos em que a gente quer ficar no reino, né? Não, eu vou ficar aqui num alto cargo aqui no reino, tá ótimo, vou ficar quietinha aqui. vida fácil. A vida vai sinalizando que você precisa caminhar. Mas aí você finge que não escuta, você fala, não, 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 é melhor não, não sei o que das coisas. Até que de fato algo aconteça, e aí você tem que se mexer, porque daí é como se você fosse expulso. Pensar nessa perspectiva é pensar na própria perspectiva do nascimento. Quando a gente pensa no processo da gestação, por exemplo, a gente fala assim, a gestação chegou a término, né, 9 meses, vai nascer, etc e tal. O que de fato acontece é que o corpo da mulher expulsa o feto. De fato, é uma expulsão do tipo, meu filho, você vai ter que sair daí. Não dá para você ficar aí, porque assim, porque o corpo da mulher já distendeu o que tinha para distender e não cabe mais. Tem que ir para fora. E assim é na nossa vida. Então a gente vai ser posto para fora, porque a gente precisa. A imagem dos corvos que caem ali, que o pai e a mãe estão pondo para fora do ninho. Tipo, olha, vocês têm que ir para o mundo. Vocês têm que procurar a coisa. Né? Então, via de regra, a gente vai se deparar com esses aspectos trágicos, vamos dizer assim, são esses quadros de adoecimento, são os acidentes, porque assim, é quase como que a psique dizendo assim, olha, eu já fiz tudo, você não me escutou, então agora nós vamos para a cabeça, agora nós vamos para as tabelas já. Né? Então, assim, é claro que isso é uma leitura simbólica de um fato, de um acontecimento, né? Mas que faz muito sentido quando a gente pensa nessa perspectiva de que a minha vida é para que eu me torne eu mesmo, né? E não porque eu seja uma outra pessoa qualquer, né? A Renata gosta muito de uma historinha que Rubem Alves conta, que chama Os Morangos. Não, O Morango, né? Na verdade é Um Morango, né? Conte. Que tinha um rapaz. Conta aí, Renata. Não, Vai lá. pode contar que eu não sei detalhes. Não, era um rapaz que caminhava, que estava num cavalo, que passava por um caminho, e o cavalo se assusta e ele estava perto de uma ribanceira, ou seja, tinha ali um abismo, um buraco ali, e num dado momento o cavalo se espanta, cai naquele buraco, e tudo que a pessoa consegue fazer, aquele rapaz consegue fazer é se segurar num galho de árvore que surgiu ali no meio do barranco. E ficou lá pendurado. Tipo desenho animado, gente. Visualiza a imagem. Exatamente.
A ideia é essa, tá? E tudo que ele consegue ver é que do outro lado do barranco, se ele esticar a mão, tem um pé de morango, e nesse pé de morango tem um morango. E o que ele faz? Ele pega e come. E a história acaba aqui. Ele pega e come. Né? Então tem momentos na nossa vida que o que a gente tem que fazer é comer um morango. Não tem outra coisa para fazer. Depois a gente pensa nas coisas, mas é o que tem ali pendurado no abismo, eu vou aproveitar o que está se apresentando naquele momento. E esse é o processo, né? Ele é assustador, ele não é gostoso, mas por outro lado, se eu consigo passar por isto, ele é gratificante, porque aí eu me fortaleço. Eu descubro que eu tenho outras habilidades e outras capacidades. Então, o poder do autoconhecimento entra nessa questão de eu reconhecer quais são os meus limites e as minhas capacidades, né? Porque às vezes a gente fica preso no limite. Ai, não, eu não consigo isso, ai, eu não consigo aquilo. E a gente não vai sendo capaz de reconhecer o que é potência, o que é que pode ser feito, né? É como você pegar, por exemplo, talvez, Renata, um paciente com AVC, etc e tal, que perdeu um certo nível de movimento e que talvez você consiga recuperar, mas você vai ter que treinar, você vai ter que ensinar novamente o seu cérebro a funcionar. Eu tenho um paciente assim, ele teve um AVC com 34 anos. Uma vida super atribulada, muito trabalho, enfim. E o AVC atingiu os dois lados dele, o direito e o esquerdo. E aí, por conta da pandemia, a mãe dele falou assim, você pode vir atender em casa? Eu falei, vou, de boa, né? Aí a primeira coisa que ele perguntou quando eu cheguei lá, ele falou assim, Rê, eu vou voltar a andar? Falei, primeiro impacto, putz, que foda, né? O cara tá com uma expectativa super alta. Eu falei pra ele assim, Fê, eu não sei, mas tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer, combinado? Mas eu vou voltar a andar? Eu falei assim, eu não sei. Se eu falar pra você que você vai andar e a gente não conseguir chegar nesse ponto, você vai falar que eu não sou uma boa profissional e que eu menti pra você. Então, por favor, aceita a resposta que eu tô te dando. Eu não sei. Beleza? Tá, passou um ano, um pouco, agora ele tá andando. Entendeu? Então a gente foi caminhando de um jeito que eu fui conversando com ele, a gente foi começando de pouquinho em pouquinho o processo. É fácil? Não é fácil. E aí a pessoa internalizar que o corpo dela é diferente, a cabeça é diferente de uma vida da boom. É muito difícil você falar para uma pessoa assim, mas você tem que falar. E eu consegui falar porque eu sabia do que eu era capaz, do que o meu autoconhecimento me levou. Eu não vou mentir para ele. Porque eu podia, não, você vai andar, claro que vai. A gente faz uns exercícios aqui e tudo bem. Para eu poder receber o horário, o valor da diária, enfim, qualquer coisa assim. Mas não, eu tenho capacidade de falar para ele, ó, não, eu reconheci a minha vulnerabilidade, eu reconheci que talvez, por mais esforço que nós fizéssemos, talvez não daria certo. Mas graças a Deus deu, gratidão, mas é isso que eu consigo reconhecer pelo autoconhecimento o que eu sou capaz ou não, entendeu? Isso me ajuda muito no meu dia a dia. Demais, demais. Então, a gente está falando que existe trabalho, né? Então, essa é uma questão que é importante. Não adianta a gente deitar no berço esplêndido e achar que vai cair assim no nosso colo, então tá bom, agora tudo se resolverá. Não é assim que funciona. Verdade. Tá? Então, ó, uma coisa que é importante da gente entender no nosso processo de autoconhecimento é que a nossa vida é uma jornada heróica. Tá? Então, pode pegar unanimemente todos os heróis que a gente vai encontrar aí nos quadrinhos, no gibi, na mitologia grega, etc e tal. Heróis são aqueles que têm, como que a gente diz assim, na mitologia grega, mais especificamente, talvez para a gente entender, ele tem uma característica particular porque ele é filho de um deus com um mortal, ou uma mortal. Então, ele tem características de semideus, porque ele carrega esse lado. Né? O que dá a ele alguns poderes diferenciados.
dos réis mortais, vamos dizer assim. Então, cada um de nós carrega essa centelha, vamos dizer assim, divina no sentido daquilo que é sobrenatural, porque a gente é filho, vamos dizer assim, desse universo, né? Então, a gente habita esse lugar, né? Para quem tem suas crenças, vai encontrar facilmente a figura de Deus, enfim, essa coisa. Mas, de qualquer forma, nós também somos humanos. E esse caminho de superação, ou seja, essa trilha de autoconhecimento que a gente vai fazendo, é sempre uma jornada muito solitária. Então, peguem, por exemplo, os heróis que vocês conhecem, vocês vão ver que eles podem até ter uma namorada, um namorado, mas eles são sozinhos, porque coisas acontecem com eles que fazem que eles tenham que tomar decisões solitárias. E de fato são. Isso não significa que eu não me relacione com as outras pessoas, isso não significa que eu não estou no mundo, mas significa que eu vou olhar o mundo ao meu redor, eu vou tomar consciência de como é que esse mundo ao meu redor funciona, de qual é a minha atuação nesse mundo e de como esse mundo me afeta, mas que na última análise, lá no último instante, a decisão vai ser minha e quem assume a responsabilidade por essa escolha sou eu. Né? Então aqui a gente vai encontrar muitas vezes aquelas figuras que acham que a culpa é sempre dos outros. Ah, porque a minha vida não está dando certo, porque falta isso, porque está aquilo, aquele outro. Meu amor, é o seguinte, garra aí na tua vida e vamos, porque é o seguinte, tem que tocar a vida, né? E a vida, neste sentido, ela é trabalhosa. Ela é trabalhosa. Ela é compensadora, mas ela é trabalhosa, né? Então, assim, lembre-se que o que motiva esse criado aí buscar a maçã da árvore da vida lá no fim do mundo é porque ele se encantou pela princesa. Então, há que se perguntar o que é que te encanta. O que é que faz com que seus olhos brilhem, que você fala assim, não, cara, olha, isso aqui é demais, olha, e eu vou. E tem hora que você vai falar assim, eu não sei nem por que eu tô fazendo isso, porque eu sou louco, porque não sei o quê. Mas ao mesmo tempo você vai deitar, dormir, no dia seguinte você fala assim, não, vamos lá, porque eu vou conseguir, não sei o quê. Porque a gente se cansa no meio do caminho. Né? Então a gente vai precisar ir encontrando essas setas, essas ajudas que vão sendo colocadas, né? Seja pelas pessoas que estão junto conosco, seja por esse reconhecimento das nossas capacidades e habilidades que já são natas, já nascem com a gente. Porque são essas características primordiais, vamos dizer assim, instintivas, que vão ajudando a gente a estar no mundo e a criar as nossas relações, né? Então é um pouco esse caminho que muitas vezes parece muito maluco, parece muito sem nexo, mas que é o que vai fazer com que a gente consiga caminhar. E tem outra, né? Quando você sabe o que você veio fazer na vida, não tem outra pessoa que vai fazer a mesma coisa que você, né? Você foi escolhido para tal trabalho. Então, se vira nos 30, filhão. Tem que dar um jeito e tem que cumprir. Porque não tem clone seu para fazer. Não tem duas Renatas, não tem duas Mônicas iguais que vai resolver o problema do mundo que você tem que resolver. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente precisa saber onde a gente vai chegar, como a gente vai chegar. E a gente tem que se pôr a serviço do que a gente foi criado para ser feito, né? Aqui, vale a pena a gente ressaltar a questão do nosso livre-arbítrio. Então, assim, quando a gente fala que a gente foi escolhido, a gente pode dizer não. A gente pode falar não, e a gente fala, tá? A gente fala, a gente escuta alguma coisa lá dentro da gente, a gente sente o coração da gente pulsar, mas a gente fala assim, ah, não, mas eu não quero fazer isso agora. Eu não quero, não tô com vontade de fazer isso agora. Aí a gente deita e espera passar. Daí acontece alguma coisa, vai lá, cutuca a gente e fala, ó, é pra ir. Ah, não quero agora não, mais tarde, quem sabe um dia, não sei o quê. Né? Quantas vezes a gente já ouviu planos do tipo, ai, não, olha, eu quero muito fazer tal coisa, mas quando eu aposentar eu vou fazer. Né? Quando eu conseguir o trabalho XYZ, eu vou fazer. Não, não existe isso. Não existe. Existe aqui e agora. E percebam, a gente está falando que é algo que é muito mais do que um simples trabalho. Né? É a motivação de vida. Tem uma reflexão de um poeta persa chamado Rumi, que é do século XIII, me parece, e ele conta uma historinha que é o seguinte,
que cada um de nós foi mandado para um reino distante, com uma tarefa a realizar. E quando a gente chegou lá nesse reino, a gente se envolveu e começou a fazer 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas, pá. O problema é que quando a gente voltou, a gente foi cobrado por aquilo que a gente foi mandado fazer. E aí a gente vai falar, não, eu não fiz isso. Como que faz? Fodeu. No popular, fudeu, é isso mesmo. Né? Então, assim, eu preciso cumprir a tarefa que vim fazer aqui. E qual é essa tarefa? Ser eu mesma. Ser eu mesma. Tem uma outra historinha que eu acho que essa é bastante significativa. O dia que eu escutei essa história, ela me bateu no peito, ela me fez um chacoalhão, que eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer com isso? Que é de um rabino chamado Súcia. Essa é boa. E o Súcia estava morrendo, e um rabino mais novo ficou lá assistindo o Súcia enquanto ele estava nos últimos momentos dele. E aí, num dado momento, o Súcia disse para o rabino o seguinte, eu tenho medo do tribunal celestial. E aí o rabino mais novo falou assim, mas o senhor vai ter medo do tribunal celestial? Porque o senhor é uma pessoa boa, o senhor ajudava as pessoas, o senhor fez muita coisa aqui na vida. Ele fala assim, mas e se eles me perguntarem por que eu não fui Abraão? Aí o moço para, né, e escuta, e depois ele diz assim, aí o Súcia mesmo responde, diz assim, mas essa é fácil, eu não sou Abraão. Mas e se eles me perguntarem por que eu não fui Maimonides? Aí o rapaz fica de novo, aí ele fala assim, mas essa também é fácil, eu não sou Maimonides. Mas e se eles me perguntarem por que eu não fui Súcia? E se eles me perguntarem por que eu não fui Mônica? E se eles me perguntarem por que eu não fui Renata? Por que eu não fui Paloma? Por que eu não fui Thaís? Por que eu não fui Alessandro? Por que eu não fui Ana Luísa? Por que eu não fui... Por quê? Por que você não foi você? Né? Então, o processo da nossa vida é esse, né? Que eu vou ter que ir assumindo à medida que eu vou vivendo. Percebe que viver é um grande mistério. Não porque é escondido, mas porque a vida se revela à medida que se vive. A Paloma tinha colocado aqui sobre a questão da experiência. É isso mesmo, Paloma. Porque assim, à medida que a gente vai vivendo, que a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente vai sendo capaz de fazer outras escolhas. Né? Então, é nesse processo que a gente se aprofunda no caminho de nos tornarmos nós mesmos. Né? E reconhecendo as nossas habilidades e capacidades e impotências e limitações. Também, assim, uma coisa... Ixi, tá acabando, hein? Uma Tá coisa que a acabando. gente percebe muito, né? Não sei, a gente tira bem das nossas crenças limitantes, alguma coisa desse sentido, que a gente sempre olha o lado que é o negativo, né? Ah, eu não sou capaz disso, mas a gente sempre esquece de olhar os potenciais que a gente tem. No que eu sou bom? Ah, eu sei falar bem em público. Ah, eu gosto de brincar com criança. Então, por que você não desenvolve um lado que é seu potencial? Porque às vezes a interferência, a coisa que a gente acha que é negativo, é tão mínimo perto do que é o potencial, e a gente fica agarrado nisso. Né? A gente é ruim, a gente não faz nada, né? Enfim, e aí a gente para de fazer as coisas, né? Porque a gente começa a acreditar que a gente não é capaz de nada, né? Exatamente. Né? Então, a gente vai percebendo que essa é uma busca constante na nossa existência, né? E o Jung falava uma coisa que é bem interessante. Ele falou assim, olha, a gente querendo ou não, o processo vai acontecer, né? Ele vai acontecer a revelia da minha vontade. Eu só penso que talvez a gente aceitar que isso é um processo, talvez doa menos. Doa menos eu saber por que eu sofro, do que eu sofrer aleatoriamente, né? De eu não assumir efetivamente esse processo dentro da minha existência, né? Então, é isso que muitas vezes acaba impactando a vida da gente e deixando a gente um pouco travado aí nessa história, Tem um né? termo que fala assim, o que você resiste, persiste, né? Então você vai ficar lutando com o negócio e não sai do lugar, né? Porque é um cabo de guerra. Você fica lá
E aí, quando você começa a aceitar o que você veio para fazer, e aí ele vai começando ficando mais, vai cedendo, né? E aí, Uhum. E assim, percebe que esse processo ele é constante, né? Ele vai caminhando, né? E aí eu queria registrar aqui a presença da Tami Alonso, né? Da Tamires, que é uma buscadora contumaz, vamos dizer assim, ela se busca o tempo inteiro, da Tainara, e aí dessas outras pessoas que também chegaram aqui, porque no mínimo tem muita curiosidade sobre esse autoconhecer-se, né? De reconhecer que tem sonhos, esses sonhos eles estão aí, porque é isso que gera para a gente encantamento, né? Como a Duda que busca lá a era espacial e etc e tal, né? A Gleice que busca suas conquistas, a Ana Luísa, o Diego, né? E assim várias pessoas, estou falando de algumas que eu conheço mais de perto, né? Mas assim, é essa busca que vai motivar a nossa existência, isso vai dar sentido e vai dar colorido para a vida, né? Agora, a gente não pode ter ilusão de que a vida vai ser fácil nesse sentido de que assim, ai, não vai ter dor, eu vou ficar sempre na zona de conforto e tal. Isso não existe. Esse lugar não existe. isso é conto de fada. Nem conto de fada, na É. verdade. Nem não pode nada. Tem as batalhas lá que ele tem que viver, né? É isso aí. Exatamente. Falta 4 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Dizer alguma coisa pra gente? Tá acabando, gente. Não sei como funciona. Se dá 1 hora, eles desligam. Desliga, ele faz assim, puf, cai. Ah, então tá bom. Então, A Paloma tá colocando aqui que crescer dói, pensar dói, dói mesmo. Dói mesmo, né? E dá um trabalho danado. Dá um trabalho pensando danado. bem, olha aqui, ó. Ficar parado também dói. Você tem que escolher o que você quer, que vai doer do mesmo jeito. Qual que vai É valer? isso mesmo, verdade. Esse dia eu vi um cara falando que a dor é a fraqueza indo embora. Então, põe Hum. um objetivo na vida e segue. Não tem o que fazer. Lógico, vai respeitar as pessoas, vai se relacionar bem, né? Mas segue, gente, porque não tem outro caminho. Não dá, não posso sentar aqui e ficar esperando minha vida acabar. Não é. Queria registrar aqui uma questão que, assim, nessa coisa de aceita que dói menos, né? Como diz a música, eu fico vendo hoje as pessoas sofrendo porque estão com medo de sofrer. E aí não vivem porque estão com medo de que a vida vai fazer sofrer, vai ter sofrer. E aí não vivem, não desfrutam, então não tem esse colorido. Então, assim, nem pode viver o gozo e nem pode viver a frustração, porque não pode viver, né? Então, esse não lugar, ele é muito triste, né? Tô vendo que o nosso público aqui tá pedindo mais, olha que coisa maravilhosa. Aê, Gente, turma! o Diego está colocando aqui a questão da ansiedade. De fato, Diego, esse processo ele gera muita ansiedade exatamente porque a gente não consegue se ater ao processo e viver o momento presente. O ansioso, ele não vive aqui agora, ele vive lá na frente. E esse é o desafio, de como que eu me atenho a esse momento, porque eu quero pular essa etapa. Ai, tá difícil, eu não consigo. Aí eu começo a fazer uma tarefa, sei lá, vamos pegar um trabalho de escola. Ah, eu não consigo, não sei o que das contas, aí eu vou, faço, eu vejo filme, mas eu fico me corroendo por dentro, porque eu não devia estar ali, eu tinha que estar fazendo aquilo, ou seja, eu não faço nada. E aí eu não estou plenamente naquilo que eu preciso fazer, né? E entender que a vida é processo alivia boa parte desse quadro ansioso. Isso ajuda pra caramba. Gente, O André tá colocando aqui, ó. agora que eu vi que tem um monte de conversa aqui, ó. Eu nem tinha visto. Então, Gente, muito obrigada pela presença de todos, tá bom? A gente faz mais um dia, quem sabe? a gente aceita sugestão de temas Eu ia também. falar, sugira um tema, a gente conversa. Ontem a gente ficou até meia-noite quase, né, madrinha? Verdade. Fato. Fato mesmo. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção aí, né?
E a gente se encontra aí nas próximas lives que a gente provavelmente vai acabar fazendo. Ah, agora eu peguei gosto, hein? Muito Agora vai. obrigada, Renata, pelo convite. Um beijo. Ah, um beijão pra Teca. Eu tô com muita saudade de você, Teca. Muito bom te ver por aqui. Foi mesmo, eu também achei legal dela tá aí. Tchau, gente. Vão com Deus, hein? Até. Boa noite. Como que sai agora disso? Desliga. Ai, Mônica e Renata sendo Mônica e Renata. Beijo, tchau.